Eu sou a professora Suzana Luz e hoje nós vamos falar sobre sua vida financeira. Eu vou entrar no seu bolso. Por que será que o MEC, por meio da Base Curricular Nacional, vai implantar nas escolas uma matéria interdisciplinar em que se trate de finanças? Boa pergunta, né? Talvez seja porque nós não temos uma tradição aqui no Brasil de poupar, de cuidar bem das nossas finanças. Bom, a gente já tem que estar feliz quando tem uma finança, né? A gente já tem que estar feliz só de saber que temos um dinheirinho aí para administrar. Mas será que sabemos administrar? Será que fazemos a coisa certa quando começamos a ter um dinheiro, quando começamos a receber valores pelo nosso trabalho? Essa é a grande pergunta. Eu achei muito interessante porque vi em vários canais, em várias redes sociais, uma brincadeira que se fez na época da pandemia, que era assim, eu vou ler para vocês porque se eu falar não tem graça. A pessoa postou no Facebook, no Instagram também, várias pessoas, o seguinte texto: o mundo vai quebrar com essa de coronavírus, independentemente de Bolsonaro, Lula ou outro. Eu tô super tranquilo se precisar ficar sem nenhuma renda. Graças à minha organização financeira, que eu faço há anos, posso ficar sem receber um centavo até o fim da minha vida. Porém, eu teria que morrer até quarta-feira da semana que vem, no máximo. Fora a piada, porque é uma brincadeira realmente, nós começamos a imaginar que tem várias pessoas por aí exatamente dessa forma. Ou seja, conseguiriam sobreviver, conseguiriam ter um respiro financeiro para pagar o aluguel, para pagar de repente a prestação de um carro, para comprar comida e as contas, né? Água, luz, telefonia, até o mês que vem e mais nada. Ou seja, se ficar desempregado ou se ficar doente, não tem o que fazer. Essa é a situação de muitos brasileiros. Por isso que de repente o MEC acorda e fala: espera aí, temos que começar uma educação da população, e isso desde o banco escolar. Então eu vou separar aí para vocês algumas frases que nós usamos como desculpa para nós não nos organizarmos financeiramente. A primeira delas é assim: o que importa é ser feliz. Só que aí que está, em termos de relação com finanças, às vezes você quer ser feliz e é feliz sim, momentaneamente. Naquele momento em que eu entro na loja, o vendedor me trata como se eu fosse uma rainha e depois disso, eu saio com aquela sacolinha fazendo propaganda para todo mundo ali no shopping de que eu adquiri um bem, seja uma pulseirinha, um anelzinho, um sapatinho, uma calcinha, um brinquedo, um quebra-cabeça, um carro. E depois, passado algum tempo, eu percebo que aquela felicidade ali foi passageira. Às vezes eu chego em casa e aquela blusa não ficou assim tão bonita quanto a vendedora falou. Aquele carro que eu comprei deu problemas. Aquela bijuteria, aquela joia que eu comprei quebrou, ficou opaca, não tinha tudo aquilo que era prometido. Então, nas relações de consumo que nós temos, muitas vezes nós nos frustramos muito facilmente, porque nós colocamos uma ideia de felicidade muito grande naquela compra, naquela aquisição, e depois vamos ver que a coisa não era tão maravilhosa, tão fantástica assim. Só que daí é tarde, porque daí o cartão, já se foi. Tá bem? Então, fazer com que a população seja educada para encontrar a felicidade em outros elementos que não no consumo, esse é um grande desafio, tá bom? O segundo desafio, a segunda situação que eu vou colocar para vocês aí, é aquela em que a pessoa fala assim: é caro, mas se eu parcelar em 10 parcelas, em 10 vezes, eu vou pagar e eu não vou nem sentir. Bem, só que nós temos aí um problema, nós temos que fazer matemática. Então aí uma matéria que já está sendo envolvida na educação financeira em escolas. Matemática. Se eu ganho 3 mil reais, pago 700 de aluguel, mais um tanto que vai somar mais quase 700 de água, luz e telefonia. E ainda eu falo que eu vou parcelar em 10 vezes, mas eu não parcelo só um objeto. Eu parcelo um ar-condicionado em 10 vezes, um carro em 10 vezes, um tratamento estético em 10 vezes. Daqui a pouco estou parcelando tantas coisas em 10 vezes que o meu salário vai ser insuficiente. E eu vou sentir sim. Então essa é uma matemática que tem que ser feita.
Caso contrário, os efeitos disso no seu psicológico, no seu comportamento, no seu dia a dia podem ser devastadores. Você vai se deitar na sua caminha e ficar pensando, por que é que eu comprei isso agora? Por que que eu não deixei para depois? Por que que eu não esperei ter todo o dinheiro? E assim vem aqueles dramas. Suzana, como que você sabe disso? Porque já passei por isso? Pode ser. Tá bom? Então, cuidado com essa falácia, cuidado com essa armadilha aí que montam pra gente e a gente acredita. Tem pessoas também que falam assim, eu comprei mesmo, Suzy, sabe por quê? Porque vai que eu morro amanhã. Certo, mas vai que você não morre. Tomara que você não morra, não é verdade? Você não pode pensar nisso. Você tem que pensar que você vai viver tanto, que você vai ter um bem que você deseja adquirir algum dia. Mas calma, nós temos que dar o passo do tamanho da nossa perna, não o passo maior que a perna. Lembra que nossas avós falavam isso pra gente. Então, não seja negativo, não pense que amanhã você vai morrer, pense que você vai viver, por favor, tá bom? Algumas pessoas falam assim, não, eu vou fazer essa compra agora, eu vou gastar assim, não faz mal, né, que eu vou lá no salão, vou gastar R$1.000 para me preparar para uma noite, eu vou dar um jeito ali, tal. No mês que vem eu economizo. Então eu gasto agora e no mês que vem eu deixo de fazer determinados gastos. Você não sabe. Isso no mês que vem você precisa comprar um antibiótico. Isso no mês que vem você precisa ajudar alguém da família, de repente, a pagar alguma conta urgente, emergencial. Então, você não pode garantir que no mês que vem você vai economizar. Vou dar uma dica de beleza. Você não precisa gastar tanto para ir a uma festa. Você chega um pouquinho atrasado na festa, todo mundo já vai assim, tá muito bêbado, então ninguém nem vai reparar muito assim nos detalhes. E aí você mesmo arruma seu cabelo, faz uma maquiagenzinha básica e vai e seja feliz. Ninguém vai reparar muito depois que já, né, vocês entenderam. Bom, veja se isso é dica que se dê, né? Mas pensem nisso e pense agora. Número 5, eu ganho pouco, não dá para economizar. Não, isso é mentira. Geralmente, o que as pessoas fazem? Se elas ganham R$3.000 e passam a ganhar 4, elas começam a gastar mais. Então, não é que a gente ganha pouco, a gente gasta mais do que deveria. Tá bom, a gente ganha pouco mesmo, mas tudo bem, vamos pensar nessa hipótese. Eu conheço pessoas exatamente assim. Passaram a ganhar mais e ao invés de poupar esse a mais, aumentam o padrão de vida, então a pessoa jamais está numa situação confortável. Ela está sempre com dívidas e ela está sempre ali enrolada, não consegue fazer algumas outras coisas que seriam importantes, como viajar de vez em quando ou desfrutar alguns momentos de prazer. Ela está sempre endividada. Outras falam assim, dinheiro é para gastar mesmo. Sim, é para gastar mesmo, mas de preferência é gastar bem. Gastar fazendo matemática, gastar com a calculadora nas mãos. Assim, você vai perceber que lá no futuro você não terá arrependimentos. E isso sim gera uma felicidade muito grande. Você deitar na cama e saber que não tem dívidas, que no outro dia você pode sair para almoçar com a família e isso não vai pesar nas finanças. Por quê? Porque você se organizou e porque você definitivamente sabe como gastar. Olha, tal loja vai fechar, tá tudo na promoção, eu vou lá. Você vai lá para quê? Você está precisando do quê? Não estou precisando de nada, né? Mas vai que tem alguma coisa barata. Bom, só se você estiver nadando em dinheiro para fazer isso. Porque senão é a maior furada. É claro, eu posso não estar precisando de nada agora. Eu olho ao meu redor e tá tudo ok. Televisores ok, ar-condicionado ok, tô bem de roupa, tô bem de calçado. Mas se eu entrar num shopping ou num mercado que estiver em liquidação, acreditem, o cartãozinho vai ficando até vermelho de tanto que ele é usado. Então, não vá. É como ir ao mercado com fome, né? Não vá ao mercado com fome. É fria. Você gasta bem mais, você gasta em torno de 30% a mais porque você foi ao mercado com fome. E, no fim, no Brasil não tem como adquirir algo sem financiar. Tem sim, mas você tem que esperar, você tem que juntar o dinheiro e na hora de comprar, negociar, pechinchar. Não podemos ter esse medo, não podemos ter essa vergonha. Bem, essas aí são as dicas de especialistas e são frases que nós devemos tirar da nossa prática
para que nós possamos realmente ter aí uma finança em dia. Coloquei para vocês aí na proposta de redação o texto 3 que fala o seguinte, a frase de Henrique Carvalho, e ele fala: a maioria das dicas que você recebe das corretoras e fóruns de investimentos atende os interesses deles e não os seus próprios interesses. Então temos que ficar de olho quando a gente confia em alguém para realmente nos dar conselhos quanto a finanças. É porque tem muitas pessoas que hoje apostam exatamente no mercado financeiro. Elas se julgam bem produtivas, trabalhando com um dinheirinho e obtendo lucro desse dinheiro. Então, temos que ficar bem de olho para saber escolher qual financeira realmente nos dá o melhor investimento, nos dá o melhor conselho em termos de dinheiro, em termos de finanças. Coloquei para vocês um economista que ensina como educar as crianças a lidar com dinheiro, com finanças, com os gastos do dia a dia. Primeira dica que ele fala: leve sua criança ao supermercado. Claro que você tem que educar a criança para ela entender que nem tudo pode. Então eu já vi aqueles escândalos homéricos de crianças jogadas no chão se debatendo, não por qualquer outra razão a não ser manha, porque queria comprar tudo que tinha no mercado. A criança tem que entender que as coisas custam um dinheiro, que esse dinheiro vem do trabalho dos pais e ela tem que saber o valor daquilo que é comprado. Não só o valor que eu quero dizer em termos de dinheiro mesmo, mas aquele valor de saber que alguém teve que batalhar para ter aquilo. Isso é muito importante. Segundo, ele fala para que se classifique aquilo que é importante e aquilo que é supérfluo. Não é que o supérfluo nunca será comprado, será, mas de repente é o momento de você educar a criança para esperar, para ela entender que ela não terá tudo de mão beijada na hora que ela exatamente quer, mas que ela tem que esperar. E isso ajuda a criança a controlar sua ansiedade. Mais tarde, quando ela for um adulto, ela já estará educada para lidar com esses elementos aí do aspecto psicológico: aguardar, esperar, ter paciência. A terceira dica que ele nos dá é o seguinte: ensine para a criança o que são os impostos. Ensine a calcular o valor dos impostos. Ensine a entender que nós temos que votar em pessoas que queiram diminuir impostos e não aumentar a carga de impostos. Porque o imposto aumenta o valor do produto e a criança, principalmente aquela que já tem ali 9, 10, 11 anos de idade, ela já consegue fazer essas contas e já consegue sim entender esses mecanismos, essas dinâmicas político-econômica e sociais também. E por fim, ele fala o seguinte: dê para a criança uma caderneta para que ela anote os gastos que ela oferece à família. Então anota lá, Juniorzinho, você, olha, custa tanto de plano de saúde, custa tanto de mensalidade escolar. Se você faz um tratamento dentário, custa tanto o teu tratamento dentário. Então ele começa a entender que as atitudes dele quando ele pedir um tênis, ou de uma forma assim um pouquinho mais de elite, né, um celular, quanto aquilo vai custar para a família. Mostre para os filhos quanto você ganha, porque é muito importante que eles entendam que tudo tem limite, tudo bem? Vejam aí que o especialista não fala assim: dê uma mesada para a criança administrar, porque essa questão da mesada, e eu combato muito isso na redação dos meus alunos, é uma visão muito assim de elite também. Quem é que tem dinheiro para fornecer uma mesada para a criança? Fala sério. Talvez uma parcela ínfima da população brasileira. Então você não vai fazer um texto aí contemplando essa população ínfima. Você tem que fazer um texto contemplando o geral da população brasileira, que é a realidade do povo brasileiro. Não ter dinheiro, quem dirá para dar uma mesada para o filho, tá? Uma proposta aí muito utópica, muito fora da realidade. Coloquei para vocês uma tira. Essa tira eu achei assim cruel, porque nós temos 3 personagens e uma joga a real para o personagem que está aí à nossa direita, se vocês observarem bem. Ela pega e fala assim: olha, o novato aqui é o seguinte, traz um chazinho de camomila para ele ficar mais calmo, porque ele exagerou na dose.
Ele sonhava em comprar um carro, mas ele esqueceu que ele teria que pagar o IPVA. Ele sonhou em comprar uma casa, mas esqueceu de somar nessa compra o IPTU que ele teria que pagar ali anualmente. Então, você quer ter bem? Sim, mas você tem que lembrar que não é só o bem. Você vai ter dinheiro depois para manter esse bem? Então, você quer comprar um carro? Ótimo, tem dinheiro para o combustível? Tem dinheiro para o IPVA? Tem dinheiro para fazer um seguro desse automóvel, torcendo para não usar o seguro desse automóvel? Você tem como sustentar aqueles elementos que você quer comprar? Às vezes a pessoa junta dinheiro e compra o ar-condicionado, depois não tem dinheiro para pagar a conta de energia. Então, isso muitas vezes não é ensinado. A pessoa pensa no bem em si e não pensa naqueles penduricalhos que vêm junto com o bem. E a hora que você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, vocês querem ver, janeiro é o pior mês de finança, não é verdade? Você está com os gastos do Natal, com os gastos do Ano Novo, com a família querendo viajar, o carro precisando ser trocado, logo vem as mensalidades escolares, os materiais, uniformes, IPTU, e você vai fazendo uma listinha que você começa a enlouquecer. Então, janeiro, para as pessoas que são preocupadas com finanças, é aquele mês que dá simplesmente desespero, não é? E ainda coloquei uma frase para vocês de Benjamin Franklin que falava o seguinte: se você almeja ser rico, pense em poupar assim como você pensa em ganhar dinheiro. Então, isso não é ensinado aos brasileiros, poupar. Nós vemos pessoas aí se afundando simplesmente em tantas dívidas e ninguém para orientá-las em como fazer um planejamento financeiro. Daí que vem esse recorte, as mudanças necessárias para o planejamento financeiro dos cidadãos. O que é preciso? Só ensinar as crianças nas escolas, gente, vai nos dar um efeito de longo prazo. E agora, a curto prazo? Então você pode fundar a sua redação exatamente nesse binômio, nesse jogo. O que deve ser feito, qual medida deve ser feita a curto prazo e qual medida deve ser feita a longo prazo. A educação financeira de crianças nos daria um resultado a longo prazo. Pense nisso para elaborar a sua tese, tá bom? E chegou aquele momento dos recursos argumentativos. A Su estava super boazinha e colocou um monte de recurso que a gente pode usar. Pessoal, tem um povo aí que fala assim para mim: Su, eu só vou fazer o curso se tiver lá a leitura complementar, para você dar aquele empurrãozinho assim, né, gente? Olha, eu coloco a leitura complementar, vocês podem usar esses recursos argumentativos, mas se lembrem, né, que para o Enem vocês não têm leitura complementar mesmo. Vocês vão ter lá os textos de apoio e vocês não podem nem copiar, nem parafrasear aqueles textos de apoio. Eles estão ali só para te dar um rumo, te dar um norte. Então não vão copiar lá não. Aqui você pode copiar só os textos da leitura complementar e ainda assim não copiar literalmente, apenas se inspirar aí. E o primeiro livro que eu coloquei para vocês aí é do Robert Kiyosaki, em que ele vai tratar de finanças na família, na vida do cidadão, tudo mais. É o Pai Rico, Pai Pobre. Olha, é um sucesso de vendas. É interessante que vocês leiam esse livro para vocês entenderem essas dinâmicas. Tem gente que liga para mim: Suzana, dá aí uns livros aí para eu aumentar meu repertório. Olha, desde o começo do curso eu estou dando um livro para aumentar o repertório de vocês. Leiam esses livros, rapidão, no final de semana você consegue ler um livro desse, tá bom? Indico para vocês também, é um filme de comédia, aquela coisa meio esculachada do brasileiro, né, que a gente gosta, mas é inspirado no livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então vocês podem citar tanto o livro quanto o filme, que é uma comédia aí, até que a sorte nos separe, fazendo um jogo aí até que a morte nos separe. Então vocês podem mencionar tanto o filme quanto o livro em que o roteirista do filme se inspirou. Eles vão tratar dessas questões. Muitas famílias que, sabendo usar as finanças, cresceram, se solidificaram nesse âmbito aí. E muitas famílias que, não sabendo utilizar o dinheiro, não sabendo como empregar o dinheiro, na verdade elas acabaram se desfazendo. Então, fora o humor, né, tem essa reflexão aí por trás do livro. E aí no filme tem a questão do humor.
Tem um filme norte-americano que é interessante também para vocês assistirem e também mencionarem, que não faz mal que seja norte-americano, vocês podem fazer uma comparação com o contexto brasileiro, não se esqueçam desse recurso que é a comparação, e que é os delírios de consumo de Beck Bloom. Então ela vai mostrar exatamente aquela pessoa que supre necessidades emocionais fazendo compras. É aquele momento em que a pessoa se sente especial, que a pessoa sente prazer, né? Então, mostra-se ali como ela está dependente disso. Também tem um tom humorístico e tudo mais, mas reflete uma ânsia que não é só de brasileiros, então, mas que se repete, que se perpetua em outras culturas também. Bom, coloquei para vocês aí no tópico 4 um texto, uma notícia de 2019, que também fala sobre como os brasileiros não têm disciplina no momento de gastar, no momento de empregar seu dinheiro, seu salário, seus recebimentos. Então, também essa reportagem vem falar desses aspectos emocionais relacionados. Repito, por isso que a Base Nacional Curricular, ela indica como interdisciplinar a matéria de ensinos de finanças. Por quê? Veja, já falei, nós teríamos aí uma abordagem para o professor de matemática, uma abordagem para o professor de filosofia e sociologia, quando vai falar dessas relações, nossa, com pessoas, com o consumismo. Nós teríamos aí, nossa, um vasto campo para o professor de linguagens trabalhar essas relações de consumo via texto, tanto interpretando textos que tratam desse aspecto, quanto pedindo para o aluno escrever a respeito disso, fazer cartazes, dar orientação. Nós teríamos um professor de história que poderia comparar momentos financeiros diferentes ao longo da história universal, ao longo da história brasileira. Então, ensinar finanças não é só ensinar a poupar dinheiro, mas a entender todos esses processos que estão ao nosso redor. Coloquei para vocês uma reportagem do jornal Estadão comentando sobre o seguro emergencial, esse pagamento de R$600 emergencial que foi concedido durante a crise gerada pelo coronavírus. Ou seja, muitas pessoas precisaram e precisam desse auxílio porque não tem uma poupança, porque perderam seus empregos, porque postos se fecharam devido ao isolamento social. Então, veja, isso é grave, você precisar dar R$600 para uma pessoa por conta de uma crise, isso revela como no Brasil não se poupa, como o Brasil não está preparado em termos individuais e coletivos para alguma crise. Então, os governos acabam tendo que suprir essas lacunas com esses auxílios. Coloquei para vocês também aí algumas citações que vocês podem usar muito bem. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. É uma frase aí de Júlio Roque. Pense bem, é claro que o desconto é maior se eu não comprar nada. Eu não gastei, eu não vou nem pedir desconto. Então, às vezes, segurar esse ímpeto, dizer não vou ao shopping, vou fazer uma caminhada, porque se eu for ao shopping eu vou gastar. Não vou almoçar no shopping, vou almoçar aqui na esquina, porque se eu for ao shopping eu vou gastar. Então fuja dessa armadilha. Se não está precisando de algo, não vá até os lugares em que você pode inventar uma compra. E isso eu ouvi falar por aí, isso não acontece comigo, tá? Eu ouvi falar por aí, né, meu bem? Eu ouvi falar por aí que isso acontece com os outros. Vai saber, né? A frase que vocês amam, né? Como que é mesmo? Frase coringa, vocês me ensinaram que é assim que chama. Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Eduque a criança para as finanças e você terá um adulto responsável com o seu dinheiro. Tudo bem, pode usar o Immanuel Kant se esse for o caso, né? Vai ter um monte de gente usando, mas tudo bem. Se você não tiver mais nenhum recurso argumentativo na face da terra, manda esse mesmo, tá bom? Conrado Navarro fala: mais importante do que o quanto você ganha é como você gasta. Creio que eu já tenha falado bastante sobre isso, o quanto você gasta, tá bom? John Jacob Astor: a riqueza é o resultado dos seus hábitos diários. Eu falo isso sempre para minha mãe também. Falo para ela: mãe, a gente não economiza
quando você vai uma vez na vida em um bom restaurante. A gente economiza no dia a dia, é naquela apagada do interruptor, é no dia a dia do mercado, em que você vai com uma lista e compra o que está na lista. É você escolher um mercado que seja mais barateiro. Ah, mas eu gosto de ir no mercado caro, porque lá as frutas são melhores. Tudo bem, então você vai ali para comprar frutas, mas deixa de comprar outros produtos que você pode ir no atacadista, que é geralmente mais barato. Então tudo isso do dia a dia é que vai fornecer a economia para a família e para a pessoa, é a minha opinião. Thomas Jefferson: nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Então está aí para nós uma boa dica. Eu tenho dinheiro para comprar isso? Eu compro isso. Eu não tenho? Opa, calma lá, respira, vai fazer uma caminhada, toma um banho frio, pense em outra coisa, vai ler um livro. Assim você foge da tentação. Coloquei aí para vocês também o curta-metragem do Steve Cutts, que ele faz uma ilustração sobre uma sociedade em que as pessoas são movidas pelo consumo. Vale a pena você assistir e vale a pena também citar como recurso argumentativo na sua dissertação, porque ele mostra exatamente essa busca do consumo como substitutivo do prazer e da felicidade. E isso é muito perigoso. Nós devemos consumir para sanar uma necessidade física, uma necessidade material, mas que essa necessidade material não seja traduzida na nossa felicidade, no nosso prazer, enquanto prazer de viver, enquanto prazer de sermos o que somos. E ele vem criticar pessoas que agem ao contrário. A felicidade, tudo aquilo que ela faz, está pautado no consumismo. É uma boa reflexão. Coloquei aí para vocês também, por fim, um texto que vem justificar como que os parâmetros nacionais curriculares prevêem a matéria do ensino na escola, né, nas escolas públicas e privadas, da questão financeira. Olha, a base curricular nacional, ela vem mostrar exatamente a interdisciplinaridade que pode ser aproveitada para trabalhar esses aspectos. Então, como eu já falei, todos os professores podem estar envolvidos nesse patamar, nesse tema, e assim fazer com que os alunos levem para suas casas os ensinamentos dados pelos professores. Aliás, é muito interessante vocês falarem, vocês pensarem naquelas escolas que são participativas e que estendem aos pais os projetos que desenvolvem também com os alunos, porque os pais acabam aprendendo também. Isso é dever das escolas, fazer com que o ensino seja democrático a ponto de chegar até as famílias, tá bom? Enfim, coloquei para vocês aí alguns gráficos que nos ensinam exatamente a organizar a nossa economia, a nos tornar independentes financeiramente também. Eu sei que eu falo aí para um público de jovens e muitas vezes os jovens chegam lá no mercado de trabalho, começam a ganhar um dinheirinho e geralmente vocês começam já a ganhar um dinheirão logo de cara, porque fazem cursos que realmente dão status, cursos que dão um retorno financeiro rápido. E tem muito aluno que vem aqui perguntar: e agora, Su, como que eu lido com esse dinheiro, né? Por quê? Porque a família não sabe lidar com dinheiro. Então, como lidar com o dinheiro que eu vou receber? Como saber coordenar tudo isso? Nem sempre nós estamos preparados, não é verdade? Então, esse é o tema da sua redação, esses são os recursos argumentativos que eu coloquei aí para vocês. Espero que vocês façam um texto bem legal sobre isso e defendam uma tese bem bacana. Lembrem, vocês podem fazer aquele lance, né, de mostrar uma tese do que deve ser feito a curto prazo e a longo prazo. Tudo vai depender da sua seleção de ideias. Grande abraço da professora Suzana Luz. E não vão esquecer aí de curtir o meu canal aqui, de seguir, de se inscrever aqui no canal do YouTube, de me seguir também no Instagram, liga pra gente, vem fazer o nosso curso online, vem fazer o nosso curso presencial. E aí vai seguir a musiquinha, tá bom? Tchu, tchu, tchu. Tchau, pessoal!
Oi gente, tudo bem? Prazer, eu me chamo Julia Martinho. Hoje eu vou falar um pouco sobre as mudanças necessárias para o planejamento econômico dos cidadãos. Bom, antes de tudo, falando como uma estudante, que eu percebo que me ajudou muito depois que eu entendi isso, é estrutura. Gente, não adianta a gente ter o melhor repertório, a linguagem mais culta e erudita se a gente não tem estrutura, tá? São coisas importantes, mas que precisa ser agregado à estrutura. Falo isso porque eu já, sofri na pele. E fui aquele boneco sem cabeça da Suzana várias vezes por falta de estrutura. Então, quanto mais rápido você aprender, mais fácil é. Quando eu vou pensar numa redação, eu anoto o tema bem grande, anoto todas as ideias que eu tenho, faço tipo um brainstorm, e aí eu decido minhas teses. Nesse vídeo eu vou trabalhar com 2 teses, que é alienação e educação. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, para introduzir o tema, eu traria a teoria do caos de Edward Lorenz, que é muito legal, porque ela fala que uma ação gera uma consequência, que gera outra, que gera outra, que gera outra. E assim se inicia um ciclo infindável. Eu falaria que não é diferente no planejamento econômico se a pessoa não tem noção, e que isso requer uma mudança, porque acontece por conta das 2 teses, que é alienação e educação. No meu primeiro desenvolvimento, eu trabalharia com o repertório sociocultural do Milton Santos, que é a cidadania mutiladas. Cuidado para não errar, falo isso novamente como um estudante que já errou de escrever mutiladas com L. Então, assim, que isso fala que não tem como um ser humano ele exercer sua plena cidadania se ele tem um direito tolhido ou se ele é alheio a algo, sabe, se ele não tem informação, que encaixa como uma luva nesse quesito de alienação, não só para esse tema, quanto para vários temas. E, assim, como último repertório sociocultural, eu traria a frase do Padre Antônio de Vieira, que assim já mostra também uma questão de literatura, que é: educação é como moeda de ouro, tem valor em qualquer lugar. E eu falaria que se a pessoa tem uma educação financeira, ela consegue se planejar, ela consegue ser autônoma, ela consegue ter, liberdade, ela consegue crescer e se propagar, sabe? Propagar na vida, é bem isso. Mostrando, assim, desenvolvimento não só pessoal, quanto do país, que é algo bem bacana de se trazer. E, para fechar com chave de ouro, para mostrar que você tem a estrutura que você pensou, sabe o que eu falei lá no começo, aquele repertório que eu usei, da teoria do Edward Lorenz, teoria do caos? Eu retomaria, assim, meio que na primeira frase da minha proposta interventiva, e vou dar um exemplo. Eu falaria: portanto, a fim de romper com esse ciclo infindável proposto por Edward Lorenz e mudar este cenário, algo assim, sabe? Algo bem impactante, algo que mostre a sua estrutura, você faça com as suas palavras. E assim, 2 pontos que depois das dicas eu quero mostrar pra vocês é que em nenhum momento eu trouxe um repertório sociocultural plenamente de economia, porque é importante a gente saber trabalhar com o fato: e se eu travar no Enem? Então, assim, gente, não pensa que eu tenho que ter um repertório pra cada tema, Isso é muito legal se você tem um autocontrole, se você tem uma memória incrível de elefante e tal. Eu, por exemplo, não tenho essa memória, então tive que achar minha técnica. Mas assim, deixando claro que isso é a minha técnica, cada um tem a sua. E outra coisa que eu acho importante falar é que, gente, você tem que ter autonomia. Vocês precisam ter autonomia do que vocês estão falando. Porque tudo que eu falei aqui são coisas que eu uso na minha redação há muito tempo e que eu já sei o que eu tô falando, sabe? Então, assim, não é porque você viu esse vídeo que você vai sair usando na sua redação. Você pode fazer isso, se der certo, que incrível. Mas antes, gente, joga assim no Google e vai em imagens, que já tá ótimo. Porque é assim que eu começo entendendo um tema, depois um repertório. Se me interessa mais, aí eu leio outras coisas. Espero que eu tenha ajudado vocês e muito obrigada pela atenção, gente.